The chains that Chainlink networks launch on tend to rapidly increase their TVL, rapidly increase their developer activity, rapidly increase the amount of applications they build, which goes to the sentiment that I mentioned before, where our goal is to generate more and more great applications to reinvent our industry. Blockchains value this, and because they value it, many of them are becoming more and more inclined and gracious enough to enable more and more Oracle networks to go live on their system. Ok, eu quero compartilhar com você um projeto de altcoin que eu acho que pode subir muito daqui para a frente. O meu nome é Raul Divino, seja bem-vindo ao Momentos Milionários, e esta moeda, na verdade, tem um histórico de ter bons resultados, especialmente em mercados de baixa. Por isso, inscreva-se no canal, cobrimos coisas como esta todos os dias aqui. Se você está interessado em ganhar dinheiro com criptomoedas, junte-se à equipa do Momentos Milionários. Agora, esta moeda está com o preço em baixo agora e vem-se consolidando há algum tempo. Acho que esta moeda vai ser muito grande no futuro. Bom, na verdade é muito grande agora, mas parece que poucas pessoas perceberam isso. Se você acha que por acaso sabe muito sobre Chainlink, você realmente não conhece Chainlink e será neste vídeo que eu lhe vou explicar porque é que Chainlink é tão bom e tão enorme. We just want really reliable, really great Web3 applications, and then the hundreds of trillions of dollars that will be reformatted into this reliable state will make everything happening now look like, like the very, very early days of something pretty amazing. E não sou só eu que penso assim. O ex-CEO do Google, também agora conselheiro da Chainlink, Eric Schmidt, no ano passado, ele compartilhou a sua interpretação da visão da Chainlink e porque é que ele gosta e porque é que se juntou à equipe. Agora entenda que depois de deixar o Google, Eric assinou para ser conselheiro e trabalhar com o Chainlink. Agora imagine sair do Google e depois decidir que o próximo projeto vai ser cripto para ser digno do seu tempo e mais especialmente Chainlink. The Chainlink vision is basically cryptographic truth is always the right answer. So your religion, if I can say it, is don't trust the human, trust the protocol. Right? So roughly what way to say it. Well, that is a scalable model if you can get the technology to scale. And that's likely a major contribution to the computer architecture going forward. Agora, se você não está familiarizado, Chainlink é uma rede centralizada de nós que fornece dados e informações de fontes fora do blockchain para contratos inteligentes blockchain via oráculos. Isto é o que a Chainlink faz de forma mais básica e este processo ajuda a eliminar problemas de confiabilidade que podem ocorrer se você usar apenas uma única fonte centralizada para obter estas informações. Eu não quero encher você com muita informação, mas você não precisa de saber como funciona um celular para usar um celular. Mas validadores de elo de corrente, eles recebem pontuações de confiabilidade com base nos bons dados que recebem. E são depois recompensados com tokens de link quando executam esses bons dados sem problemas e confiavelmente. O Chainlink é agnóstico ao blockchain e recentemente evoluiu muito desde que começou em 2017. Então, ouça Sergei Nazarov, o fundador, dar-lhe uma atualização sobre as blockchains que Chainlink está agora atendendo e a infinidade de produtos que ela agora oferece. So today we live in a multi-chain world. Chainlink is live on 15 chains. Some of these are EVM chains. Some of these are L2s. And then we have, completely new blockchain designs like Solana. So we need to nowadays be able to target a heterogeneous environment of chains, not just EVM chains. Chainlink also has evolved and has many products, right? So there's not just data feeds, but there's proof of reserve, VRF, automation, CCIP, and so on and so forth. Então, para ser claro, muitas pessoas pensam na Chainlink como fornecendo entrega de dados confiáveis por meio de dados alimentados, mas eles até fazem isso, mas oferecem muito mais produtos e serviços do que isso.
A Chainlink oferece também serviços Oracle de automatização de funções aleatórias verificáveis com prova de reserva e também DECO, FSS e CCIP. And a nice benefit of that is also that if I make any improvements to the foundation, now everything that's built on top of the foundation will benefit from that. Entenda agora a direção para a qual o Chainlink está indo. As capacidades da rede Oracle da Chainlink continuam-se a expandir para oferecer assim suporte a dados mais avançados e serviços de computação. Ao mesmo tempo, o custo dos serviços Oracle continua a declinar como resultado de várias iniciativas importantes e tendências do setor. Chainlink Scale is about cost reduction. So the Chainlink Scale program also builds on a great history of Oracle networks coming into various blockchain environments and creating a great kind of environment, basically, a great ecosystem for developers to build applications. There's a long history of when an Oracle network goes into and becomes live on a blockchain, that is when a certain type of application can be built. And once again, this is not just some idea I have. This is something proven out by facts and data, where the chains that Chainlink networks launch on tend to rapidly increase their TVL, rapidly increase their developer activity, rapidly increase the amount of applications they build, which goes to the sentiment that I mentioned before, where our goal is to generate more and more great applications to reinvent our industry. Blockchains value this, and because they value it, many of them are becoming more and more inclined and gracious enough to enable more and more Oracle networks to go live on their system. The way they're doing this is they're basically reducing the on-chain costs of Oracles to near zero for providing those services. So basically, the Chainlink Scale program makes it so that chains can reduce the cost of providing an Oracle network down by anywhere from 50% to 99% plus, making the providing of Oracle networks very, very low cost. That'll massively increase the amount of Oracle networks and help the Chainlink network scale without having to rub up against the high costs of on-chain fees. And this will increase the amount of data and services available on those chains, which has a very clear correlation to increasing the amount of apps built on those chains. And that has a clear correlation with increasing the amount of value that our industry provides, which also has a pretty clear correlation with the amount of value that flows into our industry. So if you all add it all back together, we're kind of just building all the great applications faster. That's what we want to do, right? So the Scale program eliminates costs, so more services are available to do all of that. Então, a escala de Chainlink está mega subestimada e remove a necessidade de recompensas Oracle nas cadeias de bloco participantes, acelerando enormemente o tempo necessário para os serviços Oracle tornarem-se autossustentáveis com base nas taxas moderadoras, o que significa que as cadeias de bloco cobrem os custos operacionais dos nós da Chainlink e os desenvolvedores que têm acesso a serviços Oracle melhores e mais úteis constroem melhores dApps. A base de usuários da Web3 aumenta, há mais taxas para ajudar e a dar suporte à Chainlink. E assim o ecossistema Web3 torna-se mais sustentável. Além disso, os assinantes deste canal provavelmente sabem um pouco disto porque nós atualizamos vocês sobre coisas como esta o tempo inteiro. Veja aqui neste site, a Chainlink é o rei das parcerias e integrações. Chainlink é o rei de fazer com que as pessoas as usem os seus produtos, os seus serviços e as suas blockchains. Há, para ter uma ideia, 1693 projetos e integrações 2019 e esta é a contagem atual que eles colocaram no site. E assim você pode conferir. Agora eu quero me concentrar nisto. Aqueles que me acompanham aqui no canal há algum tempo estão familiarizados pelo menos um pouco do que é o Swift. Isto foi enorme no ano passado. O Swift anunciou que fez uma parceria com o Chainlink para usar o CCIP.
e assim permitir que 11.000 bancos se conectem ao mundo cripto multicadeia SWIFT. Para quem não sabe, SWIFT é a rede de mensagens que as instituições bancárias, financeiras usam em todo o mundo para transmitir as informações com segurança e instruções através de um sistema padronizado de códigos. Muitas pessoas acham que o SWIFT está desatualizado quando se trata de transferências de dados financeiros. Por isso faz sentido que eles estejam olhando para a cripto e faz sentido que eles estejam olhando para a Chainlink. Como é que você pode não estar muito otimista sobre todo este futuro da Chainlink quando o CEO da SWIFT fala sobre ela desta forma? In CBDCs in particular, we made a breakthrough experiment last year, whereby we came up together with several central banks and commercial banks with the results that we can, through the SWIFT platform, with all the controls that have been embedded over the past decades, through the SWIFT platform, we can bridge any country having any kind of technology or any kind of form. E agora que tal isto? Não é o CEO, mas o diretor de estratégia da SWIFT com esta transcrição. E isto é o que ele disse sobre a Chainlink. Vou reproduzir aqui num clipe a seguir, tá? Mas o que ele diz, basicamente, neste texto, neste vídeo, é preciso tapar a lacuna entre as instituições que estão lá há séculos e todas as blockchains que vão fornecer serviços. Algumas são privadas, algumas são baseadas em Ethereum. Há muitos tipos, não é? O SWIFT não tem potencial de alcançar e conectar com todos eles. Por isso, nós, SWIFT, não apostamos em 10 blockchains, porque se estes 10 blockchains desaparecerem, perdemos o investimento e os bancos também. E é aqui que o CCIP da Chainlink aparece. Se nós, o SWIFT, nos conectarmos rapidamente à rede da CCIP, então conectamos 11.000 bancos às 20 blockchains e às mais que estão por vir. E então temos essas duas infraestruturas, SWIFT e Chainlink, que são seguras, que são confiáveis, que são escaláveis e estão conectadas. Have institutional investors saying, hey SWIFT, we want you to be the network to connect to that. Now in reality, connecting to this network for digital asset doesn't mean connecting to new, same infrastructures. It means that you have to bridge the gap between these infrastructures that have been there for ages and all of these new blockchains that are going to provide these services, whether it's issuance, clearing, trading, settlement of tokenized assets. And there are going to be many of them. There's already a few of them. Some of them are private, some of them are Ethereum-based, some of them are in anything that you can, any fabric that you can imagine, right? So SWIFT doesn't always have the potential to go and try to connect to all of them, right? Because if we bet on 10 this year and those 10 disappear, then we are losing investment in that. And it's the same for the banks. So this is where CCIP comes into place, right? So it's the perfect example of if you have this interoperability network and you have SWIFT that is using this interoperability network, we connect to 11,000 banks. You connect today to 15 chainlinks, to 15 blockchains, but you can connect to way more. That's the bet that we're putting on you guys, and we're, trying to encourage you to do more. Then you have these two infrastructures that are secure, that are reliable, that are scalable, that can actually work so that you can buy an asset whatever you want and you can transact it in whatever country and serve institutions such as Bank of New York Mellon or the DTCC to actually do that cross-border. Does that make sense? O que também é interessante é que a Chainlink está com laços com o Fórum Económico Mundial. Veja só aqui nestas duas postagens. Você até pode não gostar do Fórum Económico Mundial, pode gostar ou não gostar, mas independentemente disso, se eles são bons ou se eles são ruins, o que eu estou dizendo é que uma conexão como esta é enorme. E já agora, por favor, certifique-se de se inscrever no nosso canal, porque todos os dias colocamos vídeos como este, tá? Deixe-me saber a seguir o que é que você pensa sobre a Chainlink aqui nos comentários abaixo, que eu adoraria saber. Ok, e agora a última parte, o futuro da Chainlink, como descrito por Sergey Lavrov. You're going to have applications in Web3 built on multiple chains using multiple Oracle networks composed into one application.
right? If you think about Web 2 applications, you don't know, like, do you know what cloud Uber runs on? Do you know what services or what cloud Netflix uses? No, you don't. You also don't super duper care, right? You just care that you get your show and you get your ride and you get your stuff delivered. That's all you care, right? Great. That's where everything's going. So where everything's going is I'm going to build my application in the best environment for what the environment needs to do for me, and then I'm going to need all these services to connect it all up and do all this other computation that environment can't do for me, and that's it. And that's just going to be how the more advanced things are built. So this is the architecture we want. We don't want everybody going bananas over any one specific thing. We just want really reliable, really great Web3 applications, and then the hundreds of trillions of dollars that will be reformatted into this reliable state will make everything happening now look like, you know, like the very, very early days of something pretty amazing. So this architecture is the future of what we all want to arrive at. This architecture results in a hyper-connected world where multiple applications can use each other as services. There's multiple blockchains being used to make one application. There's multiple app chains being used even to make one application. And there's multiple Oracle networks as separate Web3 services being used to make one application.